Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui estudando em conjunto com esses nossos irmãos, que pela intercessão da Virgem Santíssima, da Virgem Sapientíssima, de São José, seja tudo feito com a graça de Deus para a maior glória do Senhor, para que dê muitos bons frutos e esses conhecimentos enraizem em nossas almas e nos guiem à luz eterna. Pela intercessão dos nossos santos anjos da guarda. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então vamos lá? Perdão. É o seguinte, hoje eu não vou fazer nenhuma digressão igual nas outras vezes, vamos direto no assunto, porque todo mundo que está aqui já assistiu os outros, quem está vendo posteriormente assistiu os outros. O que acontece? A gente terminou a exposição passada demonstrando, né, como Lutero foi a causa da destruição, né, do Ocidente, de todo o seu grande conhecimento, todo o sua grande construção, né, do mundo ocidental graças à igreja. Também temos Guilherme de Ockham, que inaugurou a liberdade de expressão, inaugurou aquela diferença ridícula que a gente já viu sobre fé e ciência, né? E isso vai ser essencial para a exposição de hoje. Por quê? Como a gente vai começar? A gente vai começar agora num outro movimento que é como se fosse outra revolução, que esse é o preparo para as revoluções modernas, que foi o Iluminismo, né? O Iluminismo tem esse nome justamente porque seus idealizadores achavam que ia trazer a luz, e se eles iam trazer a luz é porque estava escuro, né? Não tinha luz, por causa da Idade das Trevas. Quem deu o nome de Idade das Trevas foi um iluminista, não lembro o nome agora, mas foi um pensador iluminista, que ele não chamava Idade das Trevas igual o Santo Tomás, que chamava das invasões bárbaras. Ele chamava a Idade das Trevas o período de regência da igreja, regência das almas e das nações. E o que acontece? Então, por óbvio, eles viam a igreja como um atraso. E o que acontece? Esse movimento aconteceu graças ao pensamento de Guilherme de Ockham. Por quê? Esses iluministas excluíram tudo que se diz fé e exacerbaram a razão. E como assim? A fé deles é a fé do Guilherme de Ockham, daquela que a gente comentou sobre aquela credulidade ignorante, baseada em nada. E a ciência deles, então a razão que eles tanto adoram, que eles literalmente adoram, a gente vai comentar isso daqui a pouco, ela virou uma deusa e ela é focada no que agora? Ela é focada apenas nas ciências exatas. Só isso. Por quê? Porque agora essas coisas das ciências humanas que envolvem o sentido da vida, quem nos fez, qual é o nosso destino, essas coisas agora se tornaram meros aspectos de credulidade e agora só o que é material, apalpável, que é verídico, né? Como a gente viu para o Guilherme de Ockham. Então apenas as ciências que a gente vê que é muito característico, né? Lá do século XVIII, principalmente XIX, né? A gente vê aquelas geringonças meio tentando ser super tecnológicas. A gente vê o cientificismo, né? As pessoas acham que a ciência resolve literalmente tudo, até a morte. A gente vê, surge o Frankenstein nessas histórias que a ciência agora ia conseguir produzir vida, fazer tudo. A gente vê aqueles cientistas, né? Aquela coisa que a gente vê nas histórias. E era bem isso. Igual nós percebemos também aqui no Renascimento. É uma época que não é tão preocupada com isso. O Renascimento é mais uma época de devassidão moral mesmo. Que as pessoas agora viram o ser humano é o centro, né? Então aquele negócio a gente já conversou várias vezes. Se só existe essa vida, assim, então você quer ter o máximo de prazer para se realizar aqui, né? A gente vê que voltam os mitos pagãos, as estátuas pagãs, as artes pagãs, essas coisas, né, durante o Renascimento. A gente vê que há um declínio da igreja, né? A gente tem até o Papa Borgia, que é uma consequência disso.
que era uma família muito rica, mas essas pessoas eram devassas, né? Chegando até o cume da igreja. Embora o Espírito Santo, Nosso Senhor, nunca tenha abandonado a igreja, né? Porque nós temos santos gigantescos, como Santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara, milhares, assim, né? Óbvio. Mas então nós vemos que basicamente o imaginário ali do Renascimento é esse, e depois vai surgindo esse do Iluminismo. E aí, esse do Renascimento está mais pro início do protestantismo, que é o que a gente já viu, né? E aí começa então esse do Iluminismo, que foca nessas ciências exatas. Depois desse período de neopaganismo, começa assim, então essa coisa do tecnicismo. E uma coisa interessante de ressaltar, antes que eu estava pensando também, é que nessa época não existia comunicação em massa. Então não é hoje em dia tipo, que surge uma ideologia e ela é adotada por várias pessoas, e várias pessoas do nada mudam o seu modo de ver o mundo, de agir no mundo. Aí de repente surge outra, as pessoas também vão para ela. Não era assim. De tanto que aspectos medievais, eles duraram até basicamente o século passado. Nós vemos as estruturas das nossas cidades aqui, né? Foram fundadas ali no século XVI, mais ou menos, e posteriormente na igreja no centro, etc. Porque as coisas não eram assim tão rápidas. E, obviamente, Nosso Senhor, o Espírito Santo, não abandonou nunca, até hoje, né? Que é uma das piores épocas da história. Nosso Senhor, o Espírito Santo, não abandona, né? Nós vemos que ainda existem vários movimentos maravilhosos. Mas o imaginário das pessoas, no geral, ainda era meio católico. Demorou muito, só agora que está começando a acabar de vez. Embora foi progredindo, né? Só agora mesmo. Porque naquela época mesmo, um dos pensadores que nós vamos comentar aqui, que é Voltaire, ele era um odiador gigante da Igreja Católica. Um desses que promoviam que a ciência salvar tudo, né? Química, ia achar o elixir da vida, física, ia fazer máquinas de tudo, assim. Vai se desenvolver só isso, né? Voltaire, ele odiava a igreja, tem escrito explicitamente só atacando a igreja, um dos maiores focos da vida. Ele, numa hora que ele achou que ia morrer, entrou em desespero, e ele clamou, desesperado, para que se chamasse um padre para dar a extrema unção para ele. E o padre foi, ele teve extrema unção, estava quase morrendo. De repente, ele avisa para todos os amigos, pelo amor de Deus, se eu ficar doente, não deixe isso acontecer de novo, não deixe um padre chegar perto de mim. Não quero essa coisa horrível, eu tava louco, etc. E aí um dia ele ficou muito doente, já mais velho, muito doente. E de repente no quarto dele ele começa a gritar desesperado que uma mão estava arrastando ele pro inferno, algo maldito, terrível. Na sua doença ficou clamando para se chamasse um sacerdote. Aí um dos seus conhecidos chamou um sacerdote para ir atender ele, só que seus outros amigos descobriram isso, foram para a sua casa e fizeram uma barreira como ele tinha pedido e proibiram de todas as ações do sacerdote entrar lá, e ele morreu nesse desespero, gritando, clamando que estava sendo levado para o inferno, pedindo um sacerdote. Mas como ele disse isso, ele não teve sacerdote e provavelmente está no inferno, né? Provavelmente, né? Olha, uma coisa terrível, mas você vê que o imaginário das pessoas, o catolicismo ainda era forte, né? Ainda era forte. Mas então vamos continuar para a gente ver uma outra revolução que causou, né? Que causaram, que foram mais de um, os erros condenados na Quanta Cura e o que é o ideal, né? Então a gente vê então que com Lutero já começou aquele ódio à igreja, com Ockham também, essa coisa imanentista, né? E aí então a coisa foi progredindo do neopaganismo para a Revolução Iluminista. E o que acontece? O movimento anticlerical ficou muito forte, especialmente na França. Porque na França chegou-se no momento no qual o rei e a nobreza e o clero eram muito abastados. E o povo, realmente, que era a maioria, passava grande miséria. Mas o que acontece? Para a gente entender um pouco isso, a gente tem que voltar na Idade Média, né? Como funciona? É porque parece que a gente surge na escola do nada, né? Falando dessas 3 esferas. Olha que coisa maldita, terrível, e luta de classes. Mas não é luta de classes. Por quê? Como se desenvolveu essa estrutura? Foi da seguinte maneira. Na Idade Média a gente já falou, né? Que teve aquela fuga das cidades no início das invasões bárbaras, com os patrícios que tinham suas propriedades, guerreiros, protegendo as pessoas.
Perdão. Protegendo as pessoas, e o que acontece? É como se o patrício se tornasse o senhor feudal e os nobres eram os guerreiros que protegiam os camponeses. E o que acontece? Eles realmente tinham uma vida mais abastada materialmente, né, digamos. Mas por quê? Porque quando havia uma guerra, eles eram os primeiros a se lascar, e tinha guerra o tempo todo, então eles viviam muito pouco, eles sempre se lascavam, os camponeses não. Então eles viviam essa vida com grandes banquetes, festas, essas coisas, e logo estourava uma guerra, eles iam lá, e a gente sabe que era guerra o tempo inteiro. Então eles sempre se ferravam também. Então eles tinham essa vida melhor porque era menor, enquanto os camponeses tinham uma vida maior e razoavelmente boa, né, em muitos casos. E assim era uma estrutura que foi feita pela necessidade, né? E o clero também não era essas coisas. O clero sofria muito, eles tinham que ir nas frentes de batalha, eles tinham que dar os sacramentos ali nas batalhas, muitos padres de vilarejos não eram todos ricos, né? E muitos nem sabiam o que era o Papa, né? Demorava até as notícias correrem, né? Então, o que acontece? Essa estrutura se manteve na França, que a gente viu que foi praticamente a primeira... Não foi a primeira nação, mas uma das primeiras nações a se formarem na Europa. E, obviamente, era muito forte. Na época de São Luís e, posteriormente, a França era como se fosse os Estados Unidos de hoje, mas talvez até um pouco mais poderosa. Era uma grande nação, grande. Tinha muito poder bélico, econômico, etc. E aí, o que acontece? Acontece que o rei começa a concentrar poder em si, e antes os feudos eles eram mais separados, né? Agora começam todos a se juntar e o mundo realmente começa a progredir, a comunicação começa a ficar mais rápida com a invenção da prensa, né, por Gutenberg, um católico, e as nações começam a se formar com mais força e grandeza. E com a França, naturalmente, aconteceu isso. E aquela estrutura medieval se manteve, só que agora a situação social era bem diferente, né? Não era mais tanta guerra, não tinha mais aquela necessidade de tantos luxos, e o rei começou a concentrar muito poder para si, e o povo começou realmente a ficar na miséria. E o rei, o que acontece, gente? O Sagrado Coração de Jesus foi uma revelação de Nosso Senhor para Santa Margarida Lacoque, né? Nosso Senhor pede, então, para que Santa Margarida avise ao rei que ele queria que o seu Sagrado Coração fosse colocado no centro da bandeira da França, que é o que a gente conhece hoje, e fosse cunhado nas moedas, se eu não me engano. Perdão, pessoal. E aí, o que aconteceu? E também foi dito que haveria um grande caos e castigo se isso não fosse feito. Nosso Senhor queria levar as pessoas para Ele. E os reis também, nessa época, já viviam uma vida muito devassa. Depois de São Luís IX, na França, praticamente todos os reis tinham uma vida devassa. Porque o seu próprio neto, que foi Filipe o Belo, a gente já sabe o que ele fez, né? Os outros não foram diferentes. Luís XIV tinha várias amantes. E no final da sua vida, ele começou a ficar mais devoto. Largou as amantes, começou a rezar mais. Isso é uma coisa boa, né? Mas... se eu não me engano, na revelação, Santa Margarida conseguiu chegar até ele e ele não fez isso. E os reis... chegou mesmo. Ele que fala muito bem sobre isso. A gente pode fazer uma live depois sobre isso. E aí, o que acontece? Os reis posteriores não cumpriam esse pedido, chegando até mesmo a Luís XVI, se eu não me engano, não é, Lucas? Me corrija se eu estiver errado. A afirmar que ia fazer a consagração da França, colocar o Sagrado Coração de Nosso Senhor. Porém, ele acabou não fazendo isso. Não sabe por quê. Ele foi preso e ele afirmou que se ele voltasse ao poder na França, ele iria cumprir essa promessa. Ele não fez isso. Então, exatos 100 anos da revelação de Nosso Senhor para Santa Margarida, 100 anos do pedido, exatos 100 anos do dia, estourou a Revolução Francesa na França.
É uma coisa tão incrível que a gente vê que existem provas históricas sobre isso, mas isso não é apresentado nas escolas. E isso que é história, porque documentos de fonte primária demonstram essas coisas. E isso mostra, nos acalma, que infelizmente pelo meu, de muitas pessoas imaginário, é moldado por essas ideologias terríveis. É como se realmente essa história de Guilherme de Ockham e Lutero prevaleceram na sociedade. Porque eu mesmo fui formado assim. Isso é uma coisa que deveria estar dentro da ciência história. Mas não está completamente ignorado, uma coisa que é um fato, uma coisa que tem provas, é completamente jogado para o lado. Uma coisa bizarra de se pensar, bizarra. Isso é um fato, isso mostra que Deus é o Senhor da história, que Deus nos ama, está sempre... É verdade, Patrícia. Deus nos ama, Deus está sempre guiando. Isso é colocado de lado. Mas aí o que acontece? A Revolução Francesa também, é óbvio, é sempre essa coisa do homem. Santo Agostinho falava, a gente tem que sempre lembrar disso. Nesse mundo é só uma batalha entre dois exércitos, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Sendo a cidade dos homens feita por um amor desordenado a si próprio, ao homem, que leva um desprezo de Deus. E a cidade de Deus, que é formada pelos homens que amam tanto a Deus, que desprezam a si mesmos. E que é a justiça, né? É uma coisa muito bela, muito justa e correta. E aí o que acontece? Esses homens que eram tão orgulhosos, iluminados pelos iluministas, eles então são guiados, embora grande parte do povo não fosse iluminista, né? O povo francês era católico. Mas dentro dessa necessidade e sendo guiados por poucos que controlavam esses movimentos, eles então fazem a Revolução Francesa. É até uma coisa interessante, né, que o Álvaro Mendes de Dom Bosco sempre fala, que o imaginário das pessoas e os movimentos surgem de uma minoria articulada, né? E foi exatamente o que aconteceu. O povo era todo cristão, mas essa minoria articulada dos iluministas conseguiu moldar a situação a levar o povo a destruir essa estrutura que, de certa forma, que em si é boa, né? Embora estivesse sendo mal aplicado, que era a monarquia católica. E aí, então, acontece a tomada da Bastilha, que é o início da Revolução Francesa. É um marco simbólico, né? Que ali havia os presos políticos, ali havia muita pólvora, armamentos, e então ali se inaugura a Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa, tipo, ela era guiada por esses princípios totalmente agnósticos e anticristãos. É uma coisa realmente de Satanás. E agora a gente vai voltar um pouco no tempo para entender isso, né? Em 1717, então, nessa época da nossa exposição de hoje, surge a maçonaria. E o que é a maçonaria? A maçonaria é uma organização que também tem exatamente esse pensamento do Guilherme de Ockham, que separa fé da ciência. Por quê? Porque, assim, eles enxergam Deus como grande arquiteto do universo. E o que é isso? Uma coisa deísta, né? Que já existia muito antes deles. Todos esses deuses já existiam muito antes. Que afirma que Deus criou o mundo, esse ser transcendental, né, espiritual, mas ele fez de uma forma tão bela e bem elaborada que é como um relógio e suas engrenagens. E ele deixou então funcionando sozinha. E é uma coisa até do candomblé e dos pagãos, né? Acho que é pagãos mesmo, né? É pagãos. E dos pagãos antigos, romanos e gregos, de que a suprema divindade criadora que gerou tudo é algo tão superior a nós que fica muito distante, é desconhecido. E aí entra naquela cosmovisão, né, que a gente viu na primeira exposição, que é só as forças naturais, etc. E Guilherme de Ockham é exatamente isso. E aí o que acontece? Eles, então, Deus assim, por isso que eles têm aquela história, não, é importante ter uma religião para estar um certo contato com o arquiteto do universo, etc. Mas, olha o que eles falam, mas no fundo a gente não consegue chegar a ele de verdade. Então todas as religiões são tentativas válidas. Só aí já é um completa organização e ato anticristão, totalmente. E acho que todo mundo sabe por quê, né? Espero que sim.
Porque Nosso Senhor é o próprio Deus que se faz homem, está pessoalmente próximo de nós. Então não existe essa de Deus ser tão distante, a gente não conseguir compreender, e todas as religiões serem válidas. Porque se ele ali é do próprio Deus, você só vai encontrar com ele, estando com ele, obviamente. Estando longe dele, você vai estar longe dele. Mas, então, não faz o menor sentido um cristão ser maçom. Não faz o menor sentido. Mas as pessoas, hoje em dia, a gente vê na nossa cidade, etc., né, não sabem nem o que é maçonaria, nem o que é cristianismo. Né? E muitos, coitados, nem tem culpa disso, porque os pais colocaram ali na catequese, achando que eles aprender alguma coisa, e eles não aprenderam nada, né? Então, o que acontece? Surge, então, esse movimento com essa ideia, e esse movimento tem outras ideias além dessa, que só por isso já é intrinsecamente mal, né? Que fique claro. Eles vêm com a ideia de que todos os homens, então, são irmãos. Isso é uma coisa meio correta, né? Porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva, então nós somos irmãos, até dos não batizados. Mas eles vêm com essa coisa de deixar Deus de lado. Então, é como se nós fôssemos irmãos meramente materialmente, assim, fisicamente, e não existe essa irmandade como nessa irmandade divina que os cristãos têm, né? Porque nós somos filhos de Deus de verdade, adotivos, mas somos filhos de verdade. E se formos salvos, nós estaremos na vida íntima de Deus, da divindade mesmo, né? Com o Pai, Filho e Espírito Santo pelo Filho, né? Então eles vêm com essa fraternidade, que é uma fraternidade contra-cristã, porque não existe essa história para eles. Vem com uma liberdade, então, que entra nesse mesmo aspecto, né? Já que a gente não tem acesso a esse mundo transcendental e nem consegue ter, então a gente não existem leis morais, né? Lei natural, essas coisas. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. A gente nem sabe de verdade o que é o certo e o que é errado. A gente tem umas noções, assim. Então você se realize do seu jeito e pronto. Não atrapalhe o outro. Aquela história, né? Você pode fazer o que quiser, contanto que não viole ali a liberdade do outro. Que é uma coisa totalmente terrível e sem sentido. Porque, por exemplo, você usar drogas. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Você tá usando seu livre-arbítrio para se destruir. Mas liberdade não, porque liberdade é a capacidade de escolher o bem. Por quê? Se você escolhe, você pode escolher as coisas, né? O mal e o bem. Se você escolhe uma coisa ruim, você está se destruindo. Então isso não é uma coisa boa. Eles pregam isso como um valor, porque para eles não existe erro, né? Não tem esse tipo de coisa. E a gente já entra nessa história, né? Nessa liberdade totalmente diferente do catolicismo. E aí agora entra na igualdade, que é uma coisa bizarra, que é fortíssima, fortíssima, fortíssima. Hoje em dia é muito triste, né? Muito triste. Por quê? Porque, óbvio, olhem pra minha cara e olhem pra si mesmo no espelho. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E além de fisicamente, os nossos atributos, até mesmo da nossa alma, não é? A gente não pode cair no erro do Guilherme de Ockham, do nominalismo, né? Todos nós somos seres humanos com intelecto, vontade, imaginação, sentidos, etc. Mas também nós somos únicos. Somos únicos. Então, existe uma hierarquia também. A gente vê isso na própria vida, hierarquia de bens. A gente vê que uma comida é mais gostosa que a outra, que algo é mais bonito que o outro, uma paisagem mais bonita que a outra, coisas são melhores que as outras. E a gente vê que há uma escalada de tamanho, né, maior que o outro. E na natureza humana nós vemos que é uma hierarquia, aqueles que mandam, que obedecem, né, com pais e filhos. Na organização do Estado, a gente, que é natural, a gente vê o chefe ali mandando, e de classificações. Na instituição divina, que é a igreja, as hierarquias. Nas abelhas, perfeitamente, nós vemos a hierarquia na natureza, né, nas formigas, etc. Então, eles vêm contra isso, falam que todos os homens são iguais. Todos os homens são iguais. E aí entra nesse negócio, todos os homens têm esse direito à mesma liberdade, eles são contra a hierarquia, esse tipo de coisa, embora eles tenham uma certa hierarquia, né? Mas eles são contra a hierarquia católica, né? E isso é uma coisa que surge com o iluminismo. E a maçonaria é interessante que eles têm paramentos, liturgias e coisas do tipo que são semelhantes à da igreja. Mas na verdade é uma coisa satânica, porque igual
os satanistas e próprios Satanás, né, usam, por exemplo, das 3 da manhã. Por quê? É uma inversão das 3 da tarde, que é a hora da misericórdia, né? A hora que Nosso Senhor derrama, entrega a sua vida pela nossa. E Satanás, como ele é uma criatura, ele não tem capacidade de criar, de fazer algo a partir do nada, só de, como nós, fabricar e manipular, né? Porque ele tem intelecto também. Então, ele só pode fazer, digamos assim, uma zombaria. Mas é o contrário, ele pode criar, então ele zomba o que é de Deus. Aí nós vemos que existem 33 graus na maçonaria para zombar de Nosso Senhor, né, o seu período na Terra. Os paramentos deles são claramente... claramente não, né? Porque essas pessoas nem sabem dessas coisas, maçons ralé, digamos assim. Mas o intuito é uma zombaria da igreja, né? E como não precisa de ter um sacrifício, essas coisas, existem certas zombarias nas cerimônias. E os graus maiores também falam que explicitamente anticristã, quando você chega num grau superior, você tem que cuspir em crucifixos, quebrar, etc. E isso é bem óbvio, porque vai contra tudo que eles acreditam mesmo. É uma coisa intrinsecamente contra a outra, né? E aí o que acontece? Eles, então, é formado esse grupo na Inglaterra, nessa época, tem nada a ver com o Templário, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que os maçons tentam propagar para atrair os incautos, principalmente os cristãos, né? Eles vêm com essa ideia, com essa propagar isso na Europa, e aí os pensadores iluministas também, a gente já viu por quê. E chega na França, e eles então são uma minoria muito bem articulada, porque é um grupo que desde lá 1717 já está se organizando, tem intelectuais, pessoas que vivem disso, e eles organizam isso para acabar justamente com a monarquia, especialmente a monarquia católica, tem essa coisa de desigualdade, né? Não tem essa liberdade louca que eles querem, porque proibir essas coisas contra a igreja. Por exemplo, trabalhar no domingo, esse tipo de coisa, assim. Não tem essa fraternidade também, porque prioriza-se a religião cristã, né, o catolicismo, em contrapartida das outras religiões. E então, nós vemos o que vem acontecendo nesse movimento. E aí começa, então, essa luta contra o Estado católico, que era o vigente na Europa e nas Américas também, né? Que os europeus dominavam lá. E a gente já está bem dentro da Quanta Cura, né? Que ele vai condenar esse tipo de coisa. E aí na Revolução Francesa algo tão maldito que pra gente ter ideia foram mais de 100 mortes por dia, todos os dias, como se você fosse ali na Praça da Matriz e todos os dias literalmente 100 pessoas fossem guilhotinadas no coreto. Se eu não me engano, Voltaire, um dos maiores expoentes da Revolução Francesa, ele tem uma frase que o Flávio Morten sempre fala, né, que ele realmente emitia que a intenção deles era matar o último rei nas tripas do último padre. E faz sentido, a gente viu por quê, né? É uma coisa muito triste também ver que esse pessoal com essas doutrinas e pensamentos tão loucos, errados, ruins, tinham tanta gana por isso, faziam tanto por isso, eles iam lá, matavam gente por isso, eles se organizavam, entregavam seu tempo, seus estudos, sua vida para isso, né? Olha o tanto que nós temos responsabilidade, o tanto que nós temos que agir aqui com o nosso instituto, né, que é a nossa possibilidade, a nossa comunidade, tanto que a gente tem que fazer, entregar de si mesmo, né, se entregar. Eu tava até conversando, né, Patrícia e Thaís, acho que a Erika não tava, acho que tava, quando eu falei do Lenin, né, dele falando, clamando para que seus amigos revolucionários tivessem energia para também entrar nisso. E o que acontece, pessoal? Uma coisa interessante também. Por que muitas vezes a gente pensa na teologia da libertação, mas até um certo erro a gente bater na tecla só nisso? Porque é igual o comunismo e essas ideias, eu vou explicar esse paralelo. O comunismo surgiu depois disso tudo, lá Guilherme de Ockham no século XIV, Lutero, esse pessoal, o comunismo surgiu só por causa disso, por causa dessas ideias que já estavam muito alastradas de materialismo. Aí o Marx também pega até o liberalismo, foi uma das causas do comunismo, porque era uma crítica a um erro válido, né? Que era realmente os liberais eram uma coisa de louco, de colocar as mulheres e crianças para trabalhar tipo 12 horas por dia, coisas assim. Aí as pessoas, caramba, que coisa horrível, né? Aí eles foram pro exato oposto, né? O que tá bem errado. A igreja está no centro perfeitamente, mas aí isso é uma crítica válida, né?
Aí o Marx também, ele pegou análises econômicas do Adam Smith, que pegou do... Não, ele pegou do David Ricardo, que pegou do Adam Smith. Análises econômicas ridículas, assim, burrice extrema. Mas, que mostra que o movimento dele é economicamente errado, filosoficamente errado, etc. Mas, o que acontece? Isso mostra que o comunismo veio bem depois, como consequência de tudo isso. Igual a teologia da libertação, é uma consequência do modernismo. Então, o modernismo é o pior, não a teologia da libertação, porque a teologia da libertação é um dos frutos do modernismo, né? Que surgiu lá depois, aí vieram os padres se tornar comunistas, mas porque eles já estavam nessa mentalidade toda, sabe? Muitos modernistas também não são comunistas, e caso nos trago até pior, né? Até pior. O Ockham e o Lutero, por exemplo, eram modernistas e eles que causaram, né, esses erros terríveis e etc. Mas então o que a gente vê? A Revolução Francesa, uma dessas revoluções, até os Estados Unidos, né, o americanismo é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, que é modernismo puro, porque na Constituição deles tem esse negócio de liberdade religiosa, que é uma coisa maçônica, né? Tipo assim, não, todas as religiões têm que ser respeitadas iguais, e nananana. É uma história muito ruim, muito ruim. Embora a gente também não possa ser tão radical, igual eu vejo alguns católicos, né? Querendo odiar os Estados Unidos, xingar, e quem faz um elogio aos Estados Unidos já deve ser excomungado. Não é assim também, né? Porque a gente prefere viver nos Estados Unidos ou na União Soviética? Mas a gente tem que lembrar também que os Estados Unidos é muito ruim, né? Porque defende e às vezes auxilia o judaísmo, né? Protestantismo e coisas do tipo. A gente viu que o protestantismo é o início da queda, é uma das piores coisas que existem. Então, e os Estados Unidos é, digamos assim, intrinsecamente protestante, né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas, o liberalismo é muito ruim. E também, que a Quanta Cura fala, né, o nosso querido Pio IX, essa coisa da liberdade de expressão, não existia isso. Por quê? Igual nós já falamos aqui, eu vou agora aprofundar um pouquinho mais. Liberdade é a capacidade de escolher o bem. Quando você escolhe entrar numa vida de drogas, e as coisas são basicamente uma droga, né? Por exemplo, a pessoa que se vicia em pornografia é pior do que droga, literalmente, porque vicia muito mais. Isso é provado cientificamente, né? É uma droga, a pessoa também na vida sexual desregrada fica numa droga gigante. Aí vão pensar viciar em jogos, etc. Esse tipo de coisa. São coisas intrinsecamente ruins, isso não é liberdade. E as coisas de liberdade de expressão, liberdade da concepção atual, são coisas que defendem esse tipo de coisa. E obviamente isso não é bom, isso não pode ter liberdade. Permitir, por exemplo, pornografia, é uma coisa que destrói tantas vidas. Recentemente teve um caso de um jovem que matou a mãe, porque a mãe proibiu ele de assistir pornografia. Ela fez coisa do computador dele para proibir. Ele ficou louco, claramente, matou ela. A gente vê a Cracolândia, isso é liberdade? Isso claramente não é liberdade, isso é destruição da pessoa que está usando do seu livre-arbítrio, que é diferente. Então a liberdade é quando você escolhe, você tem o livre-arbítrio, escolhe algo bom, e aí sim, como eu disse, é algo bom, vai gerar bons frutos. E isso, óbvio, só se te aproximar de Deus, porque Deus é o sumo bem e é a nossa única realização, né? Porque Ele é infinito, eterno e transcendente. Então não existe essa história de liberdade de expressão. Como a gente vai permitir que essa pessoa que defende pornografia saia defendendo, saia divulgando pornografia, esse tipo de coisa, drogas, a mesma coisa? Isso é uma coisa muito errada e muitos bispos falam, né? Não, liberdade religiosa, liberdade de expressão, mas quer ver? Eu vou pegar aqui a Quanta Cura, então, pra gente já ir entrando nela e concluir esse nosso curso, que o Papa fala exatamente sobre isso. E pessoal, isso está dentro da tradição da igreja, né? Se tornando infalível por este motivo, em pleno acordo com a tradição da igreja. Ué, calma aí. Vocês estão escutando o avisozinho, né, do erro. E vem com sílabos, né? Que também vai ficar de dever de casa. A gente pode ler junto também. Ué,
Deixa eu tirar esse negócio chato daqui. Vou pôr na Quantacura aqui, gente, pessoal. E daqui, que é o seguinte. Uma coisa interessante é a história do Pio IX e da criação da Quantacura, né? O Pio IX é uma coisa interessante, né? Foi lá no século XVII, né? Não, perdão. Século XIX. O Pio IX, ele era modernista. Ele era, no início do pontificado, ele era modernista, de tanto que já tinha essa coisa da mídia ser ruim, né? Não tão forte igual hoje, porque não era tão poderosa, e porque tinha muitas coisas católicas muito boas ainda. Porque nessa época, né, não é igual hoje em dia, nessa época a hierarquia era católica. Embora houvesse um bispo ou outro herético, ele era excomungado, tinha o Santo Ofício, né? Padres ruins também. Era quase todos os locais, as paróquias, padres só de batina, celebrando a missa tradicional, falando as coisas corretamente, dando sacramentos. Óbvio que não eram todos santos, etc. Mas pelo menos os que não eram santos também defendiam a doutrina correta. E os pecadores também pecavam sabendo que era certo e errado. Uma parcela deles, né? Nossa, que é isso? E o Pio IX, né, voltando nele, ele era um desses que eram mais progressistas, mais modernistas, de tanto que ele soltou presos políticos lá dos estados papais. Aí essa mídia progressista comemorou esses fatos. E tinham políticas assim, né, que tinham estados papais ainda, voltadas a coisas modernistas, em prol de modernistas. Só que foi um caso muito curioso. Eu estava até conversando com meu professor aí, Lucas Lancaster, meu amigo, e ele explicou que aparentemente existem histórias que falam que ele recebeu uma revelação privada que de repente ele mudou. A gente tem que rezar também, né, pelo nosso pontífice. De repente o Pio IX mudou e começou a ser totalmente católico mesmo. Fazer coisas católicas e ir contra o erro e contra o modernismo. E aí, de repente, ele vai lá e redige a Quantacura e os sílabos, condenando esses erros do modernismo, organizando as coisas na igreja. Foi uma bênção muito grande. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Já abri a Quantacura. Então, mesmo se um bispo, ou às vezes até mesmo um papa, forem a favor de liberdade de expressão, liberdade religiosa, forem a favor de... Eu não sou muito bom com tecnologia, não. Por favor dessas coisas, eles não têm autoridade para isso. Infelizmente, muitos são, né? A gente vê bispos, vários defendendo a liberdade religiosa, Estado laico, mas isso é contra a doutrina da igreja. Quem quiser se aprofundar, leia a Immortale Dei, do Papa Leão XIII. E o Papa Leão XIII explica mais ou menos o que a gente falou na nossa primeira exposição. Se o Estado é essa conjunção de pessoas para a realização do ser humano, como que o Estado não vai ser católico, sendo que o catolicismo é a salvação do ser humano? E a liberdade religiosa é a liberdade de perdição. Vou ler o trecho aqui do nosso Papa Beato Pio IX. Olha só que interessante. E com esta ideia do governo social absolutamente falsa, não hesitam em consagrar aquela opinião errônea, em extremo perniciosa à Igreja Católica e à saúde das almas, chamada por Gregório XVI, nosso predecessor de feliz memória, de loucura. Isto é, agora citando o Papa anterior, você vê que isso é da tradição da Igreja, né? Desde a patrística também. Que a liberdade de consciências e de cultos é um direito próprio de cada homem, que todo Estado bem constituído deve proclamar e garantir como lei fundamental, e que os cidadãos têm direito à plena liberdade de manifestar suas ideias com a máxima publicidade, seja de palavra, seja por escrito, seja de outro modo qualquer, sem que a autoridade civil, nem eclesiástica alguma, possam reprimir em nenhuma forma, fecha aspas. Ao sustentar a afirmação tão temerária, não pensam nem consideram que com isso pregam a liberdade de perdição e que, se dá plena liberdade para a disputa dos homens, nunca faltará quem se atreva a resistir à verdade, confiado na loquacidade da sabedoria humana. Mas nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ensina como a fé
e a prudência cristã hão de evitar esta vaidade tão danosa. Então, pessoal, a situação é muito clara. O Papa que condena liberdade religiosa, condena Estado laico, condena esses erros modernos. Liberdade de consciência, nenhum Papa, nenhum bispo, nenhum sacerdote pode ir contra isso, porque isso é o depósito da fé. Nós sabemos que, infelizmente, por serem pessoas com pecado original, podem falar contra isso, falar errado. E acontece muito isso. Mas essa é a fé católica. Nós não somos católicos por causa de algum papa, de algum bispo, de algum padre, de algum leigo. Nós somos por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor é muito claro também quanto a isso. Nosso Senhor fala, quem busca a verdade me encontra, eu sou o caminho, só Ele é o caminho. Então, não faz sentido existir essa liberdade de culto, liberdade religiosa. O Estado deve sim ser católico. E assim, meus caros, eu creio que nós encerramos essa questão. Que nós já entramos nas principais questões da quanta cura. Podendo agora nos aprofundar, quem sabe no futuro, dependendo da vontade geral do Instituto, das outras pessoas, um curso, às vezes, da gente juntos, trazer sábios sobre isso, de estudarmos o Estado católico e a sociedade temporal católica, né, que nos é tão caro, aprofundar nisso. Acho que vai ser interessante. Agora que essa iniciativa, né, que a Thaís e o Alvin trouxeram, muito boa da gente se aprofundar nas virtudes que estão em contraposição aos pecados capitais que todos temos, nós podemos agora também nos aprofundar mesmo, uma coisa muito legal. E só para encerrar também, de uma forma mais coerente, eu diria, pra gente ter uma noção das coisas do modernismo, a gente pode também fazer uma formação sobre o modernismo, hein? Seria legal, chamando um bom professor. Modernismo é essa ideia de que as verdades reveladas, os dogmas, eles evoluem, eles mudam. Mas é uma coisa tão louca e sem sentido que a gente nem precisa de falar muito, né? Graças a Deus o pessoal que está assistindo é bom católico. Óbvio que Deus é a realidade eterna, transcendente, é imutável, né? É logicamente imutável. Eles não, é como se, por exemplo, casamento. Pudesse existir casamento gay, porque as coisas evoluíram, etc, etc. Mas não. A finalidade do homem, a função do homem, as coisas, obviamente continuam sendo as mesmas. Da gente até lá, Aristóteles, antigamente, é a mesma coisa, o meio de se fazer filhos, a natureza do homem, os problemas psicológicos. Então, a gente lê um autor de lá e consegue ter tantas coisas boas que nos ajudam na vida, né? Então, o modernismo é essa ideia louca que, infelizmente, está infestada nas nossas paróquias aqui em São Sebastião do Paraíso, né? Praticamente no mundo inteiro. A gente tem que peneirar para achar algum local bom, e vale a pena peneirar assim, né? E seguirmos o catolicismo verdadeiro, né? Lendo os santos, lendo a patrística, é essencial também, porque é uma profundidade psicológica, uma sabedoria gigante, e a escolástica também, né? Essa grandeza que Deus iluminou belas pessoas, né? Que sacrificaram a si mesmos por amor a Deus, cooperaram com a graça e nos legaram esse grande patrimônio, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido muito proveitoso. Espero que tenha sido muito bom para todos, gere muitos frutos. Compartilhe se você gostou. Você que está vendo depois, você que está vendo agora, dê um like, porque isso vai ajudar muito, vai levar conhecimento para muitas pessoas e principalmente salvação da alma, né? Porque aí a gente vai buscar o catolicismo de verdade, vai contra essas coisas terríveis. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. E agora vamos rezar o terço, né? Vamos abrir outra live só pra gente rezar o terço, para que esses erros sejam extirpados e com as outras intenções também, né? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado.